Tomada de contas pelo não envio do balanço geral, pela ausência de prestação de contas do mês de outubro a dezembro. Analisando os documentos que compõem a prestação de contas, a DEFAN aponta em síntese o seguinte: não envio do contas de governo. O não envio do balanço geral oportunamente, que deu um atraso de 589 dias. Repasse irregular para a Câmara Municipal, inviabilidade de análise das contas de governo ante a ausência do balanço geral, que impediu a aferição dos gastos com educação, saúde, os profissionais do magistério, chamado a se manifestar, o gestor justificou, trouxe documentações complementares que foram devidamente enfrentadas no contraditório. O Ministério Público de Contas propõe a emissão de parecer prévio desfavorável. Nas contas de gestão, nós temos o atraso da prestação de contas com uma média de 341 dias, inconsistências relacionadas a recursos vinculados, emissão de 33 cheques sem fundos, no valor total de R$ 412 mil, ausência de licitação, débito com a Eletrobras de R$ 101 mil, irregularidade nas despesas com limpeza pública, contratação irregular de serviços advocatícios, despesas com precatórios sem a devida transparência, elevar do saldo em caixa, dando uma média de R$ 228 mil, pagamento com conta caixa com valores superiores ao limite, controle interno precário e ainda que nos autos uma representação. Em relação ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro, que houve a tomada de contas, a DEFAN identificou um valor total recebido pelo gestor e não prestado contas, no valor de R$ 1.718.581. O Ministério Público de Contas, em circunstanciado parecer e após o contraditório, propõe o julgamento de irregularidade, a aplicação de multa e a imputação de débito ao gestor de R$ 1.119.734,61 em razão da ausência de prestação de contas. Fundeb da gestão do senhor Baldo de Andrade da Silva, fragmentação de despesa, pagamento com valores elevados pela conta caixa. No caso, o senhor Baldo, infelizmente, já faleceu. Consta aqui a informação dos autos. O Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade com ressalvas, claro, sem aplicação de multa, que é natureza pessoal. Fundeb na gestão da senhora Joana Eginalda, fragmentação de despesa, omissão de retenção de contribuição do INSS e retenção indevida de ISS, atraso no pagamento do salário dos professores, a gestora falou nos autos, contraditório analisou o que disse a gestora e o Ministério Público propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Fundo Municipal de Saúde, gestão de William Barbosa Lima, fragmentação de despesa com contratação de profissionais de saúde sem a realização do concurso público, omissão na retenção do INSS. O Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade com ressalvas. Fundo de Saúde na gestão de Pedrina Lopes Brito de Andrade, fragmentação de despesa, contratação de profissionais da saúde sem a realização de concurso público, omissão na retenção de contribuição do INSS e retenção de ISS indevida. Também o gestor falou nos autos, o Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Assistência social, contratação de servidor sem concurso, omissão na retenção da contribuição do INSS e retenção indevida de ISS, e o Ministério Público de Contas propõe irregularidade com ressalvas e multa. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, fragmentação de despesa, pagamento de salário inferior ao mínimo legal. O Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Unidade mista de saúde, contratação de servidor sem concurso, omissão na retenção do INSS e retenção indevida do ISS. E aqui o gestor também falou nos autos, trouxe documentação complementar e o Ministério Público de Contas, em circunstanciado relatório, propõe o julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Finalmente, a Câmara Municipal, ausência de algumas peças, contratação de assessoria jurídica sem concurso, variação ilegal no subsídio dos vereadores. O gestor apresentou as suas justificativas, trouxe documentação complementar e o Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa, senhor presidente. Ao relatório, solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. A palavra do doutor Tiago. Senhor presidente, estou aqui para fazer a defesa da segunda gestora do Fundo Municipal de Saúde, a senhora Pedrina. Tão somente. Senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, nobre representante do Ministério Público, demais membros desta corte, colegas advogados, público aqui presente. Como podemos observar aqui no
breve relato aqui feito pelo Dr. Jailson, no que se refere à segunda gestora, que é a senhora Pedrina, lá do município de Prata do Piauí. As falhas, ela até se encontra aqui em plenário, chegou aqui 8 horas da manhã e está desde então aqui. Eu acho que isso por si só já demonstra o comprometimento dela de cidadã séria. Tomara que tenha saído pelo menos uma aguinha aí. E afeta. E preocupada com o que fez a gestão lá do Fundo Municipal de Saúde de Prata. E essas falhas que foram relatadas, pelo que a gente já tem conhecimento aqui dessa corte, elas são falhas meramente formais. Ela acabou por cumprir com os requisitos legais ao final da gestão, em que pese todas as dificuldades enfrentadas por ela no exercício à frente do fundo, tanto assim que o parecer do Ministério Público, após análise circunstanciada, opinou pela aprovação das contas, mesmo que com as ressalvas de praxe. Então, o que eu venho aqui requerer a Vossa Excelência, conselheiro relator, é que acompanhe o parecer do Ministério Público nesse sentido, julgue ao final as contas da senhora Pedrina como regulares, com ressalvas, e que a multa, caso entenda cabível, seja em patamar razoável, até pela condição financeira da gestora, e que cumule também com caráter pedagógico, caso esse seja o vosso entendimento. É o que se requer, Excelência. Conselho. Excelentíssimo senhor presidente, estou aqui, inclusive não há habilitação minha nos autos, querendo desde já prazo para juntada, estou aqui representando o senhor William, unicamente questão da Câmara Municipal de Prata, como gestor desse período. E serei breve. Primeiramente, gostaria de saudar a corte, gostaria de senhor presidente, gostaria de saudar também os membros. Só o seu nome? Sheimo Emanuel Rodrigues de Moura Souza, OAB 5446. OAB 5446. 46. Ok. Pois não, doutor, continue. Gostaria de saudar a corte na pessoa do relator, também nobres colegas advogados, gestores e demais presentes. O meu constituinte preocupado também por ser uma pessoa também honesta, séria, e mesmo com parecer do Ministério Público de Contas favorável para aprovação com ressalva, não conseguiu dormir, esteve aqui também no plenário desde cedo, desde as 8 horas da manhã. Excelências, foram 3 pontos que foram considerados pelo Ministério Público de Contas como não sanados. Primeiramente, gostaria de dizer que ele cumpriu todos os limites de gastos com pessoal e também de despesa, sendo as falhas, a principal delas, constante, seria a questão do aumento do subsídio. Gostaria de dizer que esse aumento existe previsão legal, que embora ele não tenha sido juntado em defesa, ele, a época que realizou esse aumento, enviou aqui para esse plenário. À época ainda, o presidente desse egrégio Tribunal de Contas era o doutor Joaquim Kennedy Nogueira Barros. Ele juntou o ofício, inclusive, demonstrando a questão da aprovação dessa lei na Câmara de Prata, como também a ata da sessão. Então, nessa lei, previa um subsídio à época de R$3.000 como valor máximo, só que desde que respeitado o limite de gasto constitucional, limite esse da Câmara que não poderia ultrapassar os 70%. Sendo assim, ele realizou legalmente, por existir a previsão legal, um aumento de 10%, passando o subsídio de R$ 1.200 para R$ 1.320. Outro ponto seria uma questão de ausência de peças documentais contábeis. Essas peças elas foram juntadas em defesa, não causando assim prejuízo para a análise das contas. E o terceiro e último ponto foi a questão de realização de contratação de assessoria contábil e jurídica. Como já tem alguns posicionamentos dessa corte, foi feito o procedimento de inexigibilidade de licitação, os serviços foram devidamente prestados e também dentro do valor de mercado que é praticado. Então, por esses motivos, Excelência, requer, por se tratar aplicado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que sejam aprovadas as contas sem ressalvas, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, pela manutenção do parecer ministerial de aprovação
com ressalvas. É o que se requer. Conselheiro Jailson. Senhor presidente e senhores, esse é o tipo de prestação de contas que nenhum relator gosta de relatar, porque nós nos deparamos aqui com contas que são um verdadeiro desastre, né? Quer dizer, o que ocorreu no município para chegar a essa situação? O gestor passou 3 meses sem prestar contas, não prestou contas. Nem do balanço geral, não sabemos quanto se aplicou em educação, quanto aplicou em saúde, quanto gastou com os profissionais do magistério, porque simplesmente não prestou conta. Quer dizer, a desordem, não sei por qual motivo, né, mas foi tamanha que o gestor não reuniu condições de prestar contas. Você até agora não prestou contas desse tribunal. Então, é também com pesar que a gente relata um processo desta natureza. Então, senhor presidente, por este motivo, concordando com o Ministério Público de Contas, a exceção do Fundo de Saúde, em homenagem à persistência do Fundo de Saúde e a presença aqui também embora o Ministério Público também, em relação à Câmara, foi favorável com ressalvas, eu voto da seguinte forma: conta de governo, emissão de parecer prévio desfavorável. Conta de gestão, julgamento de irregularidade, multa de 2.000 unidades fiscais e imputação de débito de R$ 1.719.734,61 a serem ressarcidos aos cofres do município de Porto, pelo gestor. Fundeb, gestão Sebastião Ubaldo, regularidade com ressalva, multa de 200 unidades. Não, sem multa. Fundeb, gestão Joana, regularidade com ressalva, multa de 200 unidades. Fundo Municipal de Saúde, gestão William Barbosa Lima, regularidade com ressalvas, multa de 200 unidades. Gestão dos Pedrina Lopes Brito de Andrade, julgamento de regularidade com ressalvas, sem aplicação de multa. Assistência Social, regularidade com ressalvas, multa de 200. Fundo da Criança e do Adolescente, regularidade com ressalvas, multa de 200. Unidade Mista de Saúde, regularidade com ressalvas, multa de 200. Câmara Municipal, regularidade com ressalvas, multa de 200 unidades. É como propõe, senhor presidente. Conselheiro Olavo. Conselheiro Jailson. Conselheiro Kennedy. Voto com o conselheiro Jailson, está, portanto, aprovado por unanimidade.